O vídeo de hoje é sobre os tubarões animatronics submersos mais assustadores. Hoje temos algo um pouco mais... A única coisa que eu tô imaginando é tipo, se eu tivesse na água e visse um bagulho desse, esse negócio aqui tá na imagem, eu acho que eu ia me cagar tudo. Acho que todo mundo ia se cagar. Primeiro, ele é só uma estátua, ele não ia fazer mal a ninguém, mas eu ia me cagar. específico. Os tubarões animatronics para acender o pisca-alerta de todos os mecanofóbicos. Eu sou Na mesmo primeira versão desse mecanofóbico. tubarãozinho, ele simplesmente rasgou um bote e o Quê? afundou, fazendo com que a água invadisse rapidamente e com que todos tivessem que nadar com o tubarão. Misericórdia, imagina eu estivesse na água se eu tivesse no bote, aí o tubarão, pá! Imagina o susto da pessoa que tava do lado. Imagina, o tubarão tava assim, foi assim e pá! Imagina o susto, o cara tava do lado. Essa versão da atração era o Jaws da Universal Studios de Orlando de 1990. E o acidente ocorreu pois a movimentação do animatronic chegava com ele bem perto do barco, dando a impressão de que ele o puxava pelo pequeno lago. Bizarro. Os cálculos foram mal realizados e ele enfiou esses dentinhos na lateral do barco, fazendo ele desinflar e afundar, com os visitantes ganhando uma memória inesquecível, com certeza. Aham. Então, além de ser muito parecido com um tubarão, Muito inesquecível. E eu acho que não é inesquecível no sentido de ser uma memória muito boa, né? Eu acho que as pessoas que estavam ali desenvolveram a submecanofobia, certeza. Ou não, né? Vai só tiveram um medo assim, tipo, meu Deus, o tubarão vai me pegar. E nada. mesmo, mas claramente dando para ver esses mecanismos, atiçando os sentidos da submecanofobia, também sabemos que ele já fez muita gente se molhar. Imagina ter que nadar com ele e saber que algumas pessoas já tiveram que fazer isso. É aterrorizante. Bizarro e aterrorizante, meio que, tipo, não é um bicho de verdade, tipo, é um animatronic. Se você estiver dentro da água ou fora da água, ele não vai fazer nada. E tipo, você pode até tocar, bater, mas ele não vai fazer nada, porque não roubou. Mas é tipo, parece que é mais desconfortável do que o bicho de verdade. As pessoas com certeza morriam de medo e só viam aquele bicho gigante com os mecanismos que o movem embaixo d'água. Meu Deus. Esse animatronic é nada realista, e Fica acho que isso acaba piorando um pouco o caso. Ele é bem bizarro e sai vermelho de suas bocas, parecendo que ele acabou de ir caçar. Pela água ser bem clara, conseguimos ver que só tem a cabeça, tendo nada abaixo dele. Meu Deus. Traz bastante estranheza. Além disso, ele sobe do nada da água, o que deixa as coisas bem mais desconfortáveis, com várias gotas caindo naquele pequeno lago que ele está. O rosto pintado dele é bem esquisito, quase como um monstro e pouco parecendo com um O tubarão. cara tomou um susto. O cara mexeu a câmera assim. Ai meu Deus. Eu acho que eu ia fazer igual. Eu acho que até ia. Eu acho que se eu tivesse na água e desse mais uma olhada, tipo, ele ia me esticar um pouquinho mais pra frente. Tipo, deixa eu ver direito. Aí eu escorregasse. Eu acho que só o escorregão já é suficiente pra me matar. Não preciso nem cair na água. Só o susto já é suficiente pra me matar. Levando a pensar o que seria o resto do corpo dele, porque ele deveras não se parece com um tubarão. Seria a caixa de engrenagens o resto do corpo dele, que se moveria pela água e seus pistões fazem ele subir e descer. Nem um animatrônico ele tanto parece. Ele mais lembra uma daquelas caixas que você fica girando a manivela pra sair o palhaço, sabe? O que Igual o 1006, porque tem gente que fala que ele era uma caixa de palhaço. me deixa um pouco mais assustado e inquieto. Eu acho que seria melhor se ele fosse apenas um animatrônico na minha cabeça. Esse tubarão, que eu vou chamar carinhosamente de dentinho de papelão, é Eu vou falar carinhosamente o demônio em animatronic. muito esquisito. Ele sai de um canto pequeno. Eu já tô previndo os comentários de Five Nights at Freddy's. Como sempre, né? Nada pode ter animatronic, porque é Five Nights at Freddy's. Se tiver animatronic, é Five Nights at Freddy's. A história é totalmente diferente. Os animatronics são totalmente diferentes. O terror e classificação estão totalmente diferentes. Mas só porque tem animatronic, é Five Nights at Freddy's. Não julgo, eu também gosto De dessas água coisas. borbulhando e sua boca enorme aberta esperando uma cabecinha para ele poder fechar. O dentinho de papelão fica numa atração chamada River Safari, que é basicamente uma cópia mal feita do Jungle Cruise. E ele dá medo, ou dá para ver claramente quando ele sai e volta para a água, o que deixa as coisas mais desconfortáveis. E naquele meio tempo dá para ver ele completamente submerso. Credo. Imagina, essa cena aqui me deixa um pouquinho perturbado, né? As pessoas.
Porque parece que ele tá agachado, assim, esperando o ônibus passar pra... O que também dá bastante desconforto é o pequeno quadrado que ele tá dentro Eita. da água. Tendo espaço só pra aquela cabeça, sendo que se alguém entrasse ali, teria que ficar encostado com ele ou dentro mesmo da boca. Quando ele sobe, Dentro da boca, né? Porque imagina tu for, sei lá, sair, meio que se agarrar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Pra sair de dentro desse, pra sair de dentro do quadrado, aí tu escorrega e cai na frente do tubarão, ele se levanta e depois se abaixa. E tu cai dentro da boca, ai dá credo. pra ver todas as suas proporções esquisitas. É até um pouquinho fofo. Os olhos enormes e É a fofo, fofo. O William Nefton é muito fofo, certeza. boca estranha. Mas vendo sua parte submersa, simplesmente não dá. Até de dentro de sua boca a água borbulha, o que também é bem esquisito e nada natural. É... Essa versão do Jaws foi fechada Ó o para tubarão. abrir o Beco Diagonal no Universal Studios de Orlando. E ela tinha um dos tubarões animatronics mais medonhos e impressionantes. Eu gostava desse... Esse tubarão branco lembra muito um real e tem alguns animatronics dele pela atração. Dá pra ver alguns nadando, outros pulando no barco e até um que mostra sua barbatana e só deixa todo mundo nervoso porque você sabe que tem um animatronic ali submerso. É... A maneira como ele se movia não era nada fluida e só Olha. quebrava mais a ilusão e fazia pensar naqueles pistões antigos dentro dele, se mexendo dentro da água Olha, mano, esse bicho. Eu já vi, mano, vários vídeos desse parque, desse tubarão. Já vi um bocado desse vídeo desse tubarão. e fazendo com que ele se movesse. Temos até um que morde um cabo E aparece queimado. e aparece boiando todo queimado. É uma cena bem inquietante. E todo aquele animatronic bizarramente queimado dentro da água, enquanto estamos no barco perto dele, não é nada legal. Essa atração toda era uma loucura e fazia você pensar que a qualquer momento ele podia subir no barco e fazer você nadar com ele. Credo. Essa atração é muito parecida com a de Orlando, porém, aqui o tubarão é extremamente bem feito Muito e realista. bem mais tecnologicamente avançado. Uma- Obviamente a porque minha a atração de Orlando lançou em 1990 e essa lançou em 2001. Ele tem várias marcas muito fortes no corpo e dão a impressão de que ele realmente está sofrendo danos enquanto ele está seguindo a gente. Sua boca parece abrir mais e no todo ele parece bem mais ameaçador, deixando a possibilidade de vê-lo embaixo d'água muito mais assustadora. Por ele ser claramente mais avançado, seus movimentos são um pouco mais fluidos, o que mostra a agilidade do animatronic mesmo dentro da água, e que ele com certeza acaba lembrando muito mais um tubarão. Inclusive a cena em que ele morde o cabo, a mesa que tem em Orlando, acaba que ele depois tenta avançar no barco mesmo todo carbonizado. É um tubarão animatronic zumbi. O único lugar em que essa E se realmente ele tivesse avançado? Imagina ele for avançar assim, só bota aquela sustinha e do nada ele se desprende dos cabos e pá! Bate com tudo no bote. atração ainda está ativa é na Universal Studios do Japão. Então, se você estiver planejando em ir nessa atração, só vai dar pra ir lá. Foi mal. Um tubarão passava embaixo enquanto a atração passava perigosamente próxima dele. O tubarão animatrônico Caraca. ficava passando sem nada que o prendesse embaixo. Meu O que Deus. só aumenta o nervosismo e a ansiedade. Tirando isso, a atração é bem rápida, Ah, então jogando tava os certo. visitantes pra lá e pra cá e parecendo que vai jogar você diretamente na boca do amiguinho que tá nadando lá embaixo. Eita. A atração Olha só, mano, o patinho. Olha só, mano, os parentes da Tica com o Félix deixar. Que mentira. é o Wipeout, que ficava lá na Austrália. Para quem tem submecanofobia, ele é um terror imenso, principalmente pelo seu realismo. É, mas eu acho que pessoas que têm submecanofobia não vão pra esse lugar. Eu iria, porque eu ia ficar curioso. Mas também, imagina se eu vou lá e não me prenderam direito. Imagina, os filhos da mãe não me prendem direito, e só coloca aí, pronto. Aí quando eu chego lá, caí na água e o tubarão vai pra cima de mim. E por não ter nada segurando ele por baixo. É muito bizarro ver ele completamente submerso e levantando só um pouquinho, dando aquela impressão de que ele vai pular em você enquanto você tá na atração. É. Isso seria a última coisa que você veria, com certeza. Essa seria a única coisa que eu viria e também seria a única coisa que eu ia ficar traumatizado. O
O filme Deep Blue Sea usou vários animatronics impressionantes para trazer mais realismo ao filme. Eita. Mas acho que esse realismo não foi traduzido para muitos, principalmente para os que sabem como animatronics funcionam e são por dentro. E pra também quem tem submecanofobia. Todas as cenas que eles usam os animatronics são completamente aterrorizantes. Pra você ter uma noção, tem uma cena no filme em que um dos animatronics precisa abocanhar uma das mulheres, a atriz, e acaba entrando na água junto com ela. Mas, tipo, eles não têm submecanofobia, ou seja, pra eles é totalmente tranquilo, né? Tipo, nossa, legal, mano, nunca mais vou esquecer esse dia. Já a gente que tá vendo, a gente só fica assim, ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, se eu tivesse aí, eu ia morrer, meu Deus. É simplesmente insano. Tem uma outra cena em que eles prendem o tubarão e aí ele tenta sair balançando bem fortemente. É bizarro ver a força de um animatrônico. Ele acaba deslocando uma quantidade imensa de água. Tirando isso, tem uma outra cena em que todos os atores estão num quarto que tá cheio de água. E o animatronic tá ali no meio, nadando com eles. É perturbador. Todo o filme foi feito num perfeccionismo, principalmente em relação aos tubarões, que dá muito mais medo saber que eles são robôs e não tubarões. Tanto que tem uma cena com tubarões de verdade e é super tranquila. Só deixando claro que eu tô falando de perfeccionismo em relação aos tubarões. Eu nunca vi esse filme, tá? É isso aí. Valeu. Esse software está prestes a mudar tudo o que você sabe sobre histórias com IA. O que antes era só... Deixando claro que eu tô falando de perfeccionismo em relação aos tubarões, eu nunca vi esse filme, tá? É isso aí, valeu. Tá bom. O Studio Lot Tour Aí, ó, é um clássico da Universal. E nesse clássico mora um queridinho, o Bruce. Um dos primeiros tubarões animatrônicos do parque e quiçá do mundo. Diferente de alguns que eu mostrei anteriormente, esse sai praticamente inteiro da água e acaba caindo de novo, dando um splash. Isso evidencia muito bem que ele é um animatrônico, principalmente pelo material ficar dobrando, e os movimentos dele são bem claros de que ele está sendo levado por um trilho. Ele não é nada avançado, tendo apenas alguns movimentos de subir e descer, na sua boca, no seu rosto, no seu corpo, em algumas partes. E é isso. Mas ainda assim, seus olhos pretos e o material dele, que sai do esqueleto e fica dobrando, em contato com a água, dão um nervoso bem grande. Além do ataque dele, tem um momento que ele leva um mergulhador para jogar no Vasco e passa sua barbatana pela água, fazendo uma alusão e dando medo por associação. Exatamente pela ideia de que você poderia estar no lugar daquele mergulhador, tratando o animatronic como algo tenebroso. Mas tenho certeza que qualquer pessoa com submecanofobia já tava pensando nisso. Eu vou quebrar as regras um pouquinho aqui, porque mesmo não sendo um animatronic... Meu Deus, os caras colocaram um animatronic... Ah, não, animatronic não. ...inteiro, ainda assim... é o exterior de animatronic. Essa pele de animatronic foi comprada por algum maluco e ele decidiu que seria de bom grado levar na piscina. O terror de muita gente daqui do canal. Eu tô ligado, Pedro. É de você mesmo